Olá pessoal, existem tantos dispositivos diferentes no mundo e cada ano há mais e mais lançamentos. E embora não estejamos necessariamente falando sobre mecanismos complexos que são usados na produção de mísseis, por exemplo, a maioria das pessoas nem sequer suspeita de novas tecnologias usadas no dia a dia. Mas nós vamos resolver esse problema. No vídeo de hoje mostraremos para vocês alguns dispositivos incomuns, úteis e simplesmente legais que existem no mundo. Vamos lá! Máquina de fazer tijolos. Existe um grande número de diferentes técnicas de fabricação de tijolos, mas em alguns países, como na Índia, por exemplo, isso ainda é feito à mão. Para salvar as pessoas do trabalho exaustivo, foi criada esta máquina para produzir tijolos em movimento. Literalmente, é difícil até imaginar quanto tempo uma pessoa levaria para criar a mesma quantidade de materiais de construção. Uns 2 dias de trabalho? Uma semana? No entanto, não será possível concluir o trabalho sem uma ajuda manual. Afinal, todos os blocos precisam ser coletados, carregados e enviados para o canteiro de obras, para então algo ser feito com eles. Mas mesmo assim, essa máquina é uma conquista significativa que facilita a vida de milhares de pessoas. Serraria robótica. Os robôs estão em toda parte e sua produção está aumentando a cada ano. Hoje em dia já existe um grande número de projetos que utilizam dispositivos robóticos com motosserras, agilizando a fabricação de diversos objetos de madeira. E embora a ideia de um robô com uma motosserra pareça um pouco assustadora, especialmente se pensarmos nas teorias sobre a revolta das máquinas e em outros medos humanos, na verdade é um prazer observar o funcionamento desses dispositivos. Obviamente, os robôs ainda precisam aprender muito. Mas esses dispositivos já são capazes de fazer, por exemplo, um banquinho. Além disso, um trabalhador mecânico simplesmente não pode se machucar e funciona muito mais rápido. A automação completa ainda está longe, mas já existem projetos inteiros de produção robótica em larga escala, e devemos reconhecer que os resultados dos trabalhos desses mestres mecânicos são simplesmente incríveis. Blastrac BMS 220 ADB. Ao fazer reformas, muitas vezes é preciso se livrar do chão que os antigos proprietários do imóvel deixam. De repente você quer um parquet de madeira de cerejeira e em vez disso há linóleo no chão, por exemplo. Para piorar, esse linóleo já está ali há mais de uma década e simplesmente não pode ser arrancado com facilidade. É claro que você pode remover manualmente o revestimento do piso antigo, mas isso leva muito tempo, requer muita força física e é algo incrivelmente chato de fazer. Felizmente a humanidade já inventou dispositivos especiais que ajudam a lidar com essa tarefa. A empresa Blastrac, por exemplo, tem este dispositivo, uma máquina manobrável que funciona quase silenciosamente. Em outras palavras, mesmo que neste momento alguém esteja fazendo outra coisa, esta pessoa não irá fugir correndo, tapando os ouvidos. Ela poderá continuar trabalhando em segurança. Esses dispositivos são indicados para remoção do linóleo, revestimentos de carpete e vinil, revestimentos cerâmicos, resina e revestimentos betuminosos. Ou seja, esta máquina pode lidar com quase qualquer herança indesejada deixada pelos proprietários anteriores das instalações. Obviamente, os dispositivos Blastrac não são os únicos no mercado. É possível encontrar produtos igualmente eficientes e ainda mais compactos. Mas não se esqueça dos fones de ouvido de proteção. Carrinho de mão elétrico. Para mover itens pesados nos grandes depósitos, normalmente são usadas empilhadeiras. Essas pequenas máquinas podem ser encontradas em quase todos os lugares onde é preciso levantar alguma coisa. Mas e se você tiver, por exemplo, uma pequena produção ou negócio dentro de uma garagem ou algo do tipo e precisar lidar com objetos pesados? Já existe uma solução para essas situações: os carrinhos de mão com acionamento elétrico.
Este é um dispositivo universal que ajuda qualquer pessoa a levantar e carregar equipamentos ou qualquer outra coisa que pese até 140 quilos. É claro que esse carrinho não tem o mesmo poder de uma empilhadeira, mas é ideal para trabalhar com objetos pequenos, porém pesados. Não é preciso temer que o dispositivo acidentalmente vire com o peso de uma carga. Os fabricantes se preocuparam muito com o equilíbrio desses carrinhos de mão e os fizeram de modo a torná-los os mais seguros possíveis para as pessoas. Cortadores de bueiro. Para substituir um bueiro por outro, não é necessário estragar toda a superfície da estrada, cavar poços imprecisos ou criar o caos numa estrada por vários meses. Para este trabalho, existem cortadores automáticos especiais que cortam facilmente o asfalto e concreto, da maneira mais rápida possível. Ele não é nada silencioso, mas o trabalho com materiais duros nunca é silencioso. Estes dispositivos são controlados remotamente com a ajuda de um controle remoto. Obviamente é preciso regular todos os parâmetros, a área de ação, a profundidade e até mesmo a velocidade em que a lâmina atravessa o material. Uma coisa que torna esse equipamento ainda melhor é o fato de que ele pode ser facilmente controlado por poucas pessoas. Certamente a equipe de trabalhadores rodoviários encontrará outras coisas igualmente importantes para fazer, enquanto poucos profissionais rapidamente instalam o bueiro desejado. Robôs cupins. Se você já viu um cupinzeiro pelo menos uma vez na vida, provavelmente deve ter pensado em como aquelas pequenas criaturas conseguem construir uma estrutura tão impressionante. Afinal de contas, eles não têm plantas, nem desenhos, nem escravos. Os cientistas perceberam que temos muito a aprender com os cupins. Depois de analisar seu comportamento, uns pesquisadores da Universidade de Harvard desenvolveram robôs capazes de construir castelos, torres e pirâmides, guiados por um conjunto de regras simples de comportamento. Naturalmente, esses projetos estão longe de serem obras arquitetônicas, mas isso é apenas o começo. Cada um dos robôs do sistema opera de forma autônoma, isto é, por si só. Eles se movem ao longo das linhas de uma grade virtual e, se necessário, removem ou colocam um bloco de construção, sobem os degraus formados pelos blocos que já estão postos ou viram na direção certa. Para navegar no espaço, os robôs contam com sensores que permitem que eles detectem os blocos e outros robôs e respondam a esses estímulos de uma determinada maneira, como por exemplo colocando um bloco, virando ou continuando a se mover. Além disso, no decorrer da construção, os robôs cupins não precisam de informações sobre o estágio das obras e sobre o que os outros robôs estão fazendo. Se um desses cupins falhar, o resto fará o resto do trabalho sem ele. Este é o futuro ideal para a construção. Zipper Truck. A instalação de túneis subterrâneos é um trabalho realmente difícil que exige grande precisão, atenção e muitos equipamentos. Para facilitar esse processo, os engenheiros da empresa estadunidense Lock Block Limitada fizeram um caminhão chamado Zipper Truck, cujo princípio é semelhante ao modo como um zíper fecha as roupas. Ele permite construir arcos de fixação com blocos de concreto armado com protuberâncias e depressões especiais, que servem como uma espécie de trava e funcionam com o princípio de um Lego. Quem disse que os brinquedos das crianças são inúteis? Além disso, o sistema é projetado de tal forma que a estrutura resultante seja muito firme, incrivelmente firme na verdade, sem que seja necessário usar qualquer cola de construção. Os blocos simplesmente se encaixam uns aos outros e ficam unidos pelas leis da física. O caminhão em si é usado como base para o arco. Sua superfície é coberta com rolos especiais que permitem que a máquina se mova mesmo sob o peso dos blocos colocados sobre ele. Com a ajuda desta tecnologia, podem ser criados túneis ferroviários e rodoviários, viadutos, abrigos de desastres naturais, adegas, valas e viadutos, canais para desvio de água, ou seja, basicamente o que você quiser. Se você tem dinheiro e sempre sonhou em construir uma casa no estilo das tartarugas ninjas, o Zipper Truck pode lhe ajudar com isso. E tudo isso é feito muito rapidamente. São necessárias cerca de 24 horas para erguer um túnel de meio quilômetro e a construção pode ser usada para a finalidade pretendida imediatamente. Caminhão de limpeza.
Você já ouviu falar da limpeza de túneis? Obviamente não cai chuva sobre eles, mas isso não significa que esses espaços estejam completamente livres de sujeira. Aliás, dificilmente se pode chamar de limpos os lugares onde centenas ou mesmo milhares de carros passam todos os dias. Então, os túneis também precisam ser lavados. Mas como fazer isso? Afinal, ninguém vai andar com uma escada e limpar manualmente cada metro da estrutura com uma esponja, não é mesmo? Foi por isso que a empresa suíça de construção de estradas Colas Suisse fabricou uma máquina especialmente projetada para lavar túneis, a pedido de um cliente. O resultado foi um verdadeiro polvo mecânico. O caminhão MAN possui 7 braços multifuncionais, cada um com um pincel. Esses braços articulados com escovas são controlados por sistemas hidráulicos sensíveis e equipamentos com sensores. A lavagem é feita fornecendo água de alta pressão para as escovas. Tudo isso é feito sem detergentes. Porém, o mais interessante é que os dispositivos podem mudar automaticamente de posição e se adaptar ao relevo do túnel, sem deixar nada sem limpar. Esta máquina deve ser controlada por 3 pessoas, o motorista e 2 operadores que monitoram o processo de lavagem. Durante todo o processo, este caminhão não bloqueia completamente o tráfego, pois se move gradualmente ao longo da parede, ocupando apenas metade da estrada. FarmBot. Mas se você acha que todas as máquinas legais estão necessariamente ligadas à construção, às estradas ou às reformas, você se enganou. Este é o FarmBot, um incrível jardineiro robô. Este dispositivo foi criado por um engenheiro californiano chamado Rory Aronson para uma finalidade específica. O robô deve plantar as plantas, regá-las e oferecer todos os tipos de cuidados que elas necessitam. O FarmBot é uma estrutura de metal equipada com um carrinho com bicos intercambiáveis para o plantio de sementes, para a rega e para a remoção de ervas daninhas. Os detalhes em plástico são impressos em impressora 3D e o robô é controlado por microcomputadores, como a maioria dos dispositivos modernos. Com a ajuda de um aplicativo para smartphone ou um programa especial para computador, o proprietário do FarmBot escolhe as plantas a serem plantadas e um local para plantá-las. O robô é capaz até de monitorar o clima em tempo real. Para a irrigação, você pode anexar um recipiente no qual a água da chuva será coletada. E apesar de tudo isso, o FarmBot não precisa se conectar à rede de energia. A sua fonte de eletricidade é um pequeno painel solar. Apesar de muitas críticas, a tecnologia moderna se preocupa sim com a ecologia. Para melhorar, o Rory Aronson disponibilizou o código do software do FarmBot para acesso livre junto com os desenhos do dispositivo para torná-lo o mais acessível possível. Um dos propósitos do robô jardineiro é familiarizar as pessoas com o moderno sistema de produção de alimentos, mostrar de onde eles vêm e como eles crescem. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.